nome é Suelen, eu tenho 30 anos, sou especialista em prótese e sou formada há quase 10 anos. Eu não identificava que às vezes o paciente precisava fazer faceta, mas ele precisava fazer uma reabilitação, era só as facetinhas lá. Hoje eu vejo que eu vou fazer uma restauração e eu falo, não, aqui não tem como eu fazer uma restauração, eu tenho que fazer uma reabilitação, eu tenho que aumentar a mordida do paciente. Então antes eu ia ali e fazia a restauração, né? Simplesmente fazia a restauração. Hoje não, hoje eu já olho e falo, nossa, eu tenho que reabilitar esse paciente. Praticamente 70% dos pacientes que entram no meu consultório hoje precisam fazer a reabilitação oral. Hoje eu consigo ver que o paciente ele não precisa só da reabilitação, só reabilitar os dentes, precisa avaliar como um todo. Hoje eu entendo que a reabilitação oral ela é a base da odontologia. Então eu consigo resolver um caso do início até o final. Eu sou Suelen, eu sou uma reabilitadora oral. Olá pessoal, espero que vocês tenham participado das outras aulas passadas e que estejam gostando bastante do conteúdo que nós preparamos com muito carinho para vocês. Vamos relembrar um pouco do que nós vimos nas aulas passadas, né? Falamos bastante sobre diagnóstico, da importância de você se conectar com outras áreas que não são da odontologia, áreas médicas, fisioterapia, etc., para que você possa trazer para você um novo pensamento, uma nova visão de como se tornar um reabilitador de sucesso, de como mudar a vida do seu paciente, como ter um consultório com um faturamento diferenciado, já que você agora tem uma visão mais ampla, uma visão diferenciada. Falamos sobre relação central, né, no nosso planejamento, é a chave para que a gente possa iniciar uma reabilitação oral quando a gente faz o diagnóstico de uma oclusão patológica e transforma essa oclusão para uma oclusão de tratamento. Falamos também sobre a dimensão vertical e o setor 1, a importância dos caninos inferiores em relação ao lábio. Falamos sobre esse posicionamento do lábio, como isso é importante, como determinar a dimensão vertical através do canino. Falamos também do setor 2, que são os dentes anteriores e superiores, de posicionamento vestíbulo lingual, a relação da borda incisal com o lábio, a dinâmica do lábio e posicionamento do dente, a fonética, a estética, como isso interfere, né, nos resultados finais e como isso também interfere no que diz respeito à dinâmica de movimentação da mandíbula, nos movimentos mastigatórios. E vale lembrar, né, que esse é um método que a gente trabalha já há muitos anos, e nós conseguimos incorporar várias coisas ao longo desse tempo e melhorando, né, o que nós fazíamos, pensando somente na boca. E hoje a gente tem uma visão muito mais ampla, que é o método PRA, que você vai planejar toda a sua estruturação, toda a sua mudança, reorganizar isso no seu consultório, na sua vida, para o seu paciente, né, e adicionar muita coisa importante para que você possa oferecer o melhor para o seu paciente. Então, conhecendo os pilares que a gente trabalha no nosso método, que é diagnóstico, planejamento e execução propriamente dita, nós conseguimos sequenciar uma reabilitação e passar isso para vocês para que seja feito de maneira previsível e que todos possam seguir os mesmos passos que a gente tem seguido, né? Então, vale muito a pena ficar aí conosco, assistir essa aula, assistir a última aula. Falamos, né, na aula passada sobre a utilização de resina composta no setor 2, dos dentes anteriores e superiores. Mostramos como você pode fazer uma reabilitação oral efetiva com resinas compostas. Falando um pouco da indicação, quais resinas são mais indicadas. É possível estabelecer um protocolo de tratamento 100% com resina, seja ele provisório, seja ele definitivo. Então é isso, vamos falar hoje, continuar, né, nessa sequência de execução, falando ainda de resinas compostas, mostrando como a gente trabalha nos outros setores, né? Fizemos então a determinação da relação cêntrica, dimensão vertical, construímos aí um posicionamento dos dentes anteriores e agora nós vamos falar dos dentes
posteriores, também reestruturando com resina composta. 3, né? Pois é, então agora nós vamos entrar no setor 3, dentro desse esquema de setorização, vamos entrar agora no setor 3, que são os dentes posteriores e inferiores. Como eu já tenho determinado nesse momento, quando eu já construí setor 1 e setor 2, eu já tenho determinado a minha dimensão vertical de oclusão, então eu já tenho o espaço necessário para fazer as minhas restaurações dos dentes posteriores, determinar a minha estabilização do setor posterior, iniciando sempre pelo setor 3. Interessante aqui é o seguinte, pessoal, que na maioria das vezes os dentes que são mais afetados, nesse caso, são os dentes inferiores. E por isso que na maioria das vezes nós acrescentamos material, seja resina ou cerâmica, nos dentes inferiores. E os superiores, muito raramente, que são também afetados por esse desgaste. Na maioria das vezes nos dentes inferiores. E para isso nós acrescentamos nas pontas de curso, iniciamos o levantamento dessa mordida pelas pontas de curso dos dentes inferiores, que são as custas de suporte. Para depois, aí no segundo tempo, a gente passar para a complementação de todo o perímetro oclusal do dente, seja feito com resina composta ou com provisórios para futura restaurações cerâmicas ou coroas cerâmicas, né? Mas o fato é que a gente começa sempre pelas custas de suporte, que vão manter essa mordida. A gente tem uma técnica que a gente vai fazendo o seguinte: como o canino já está determinado, a gente começa no primeiro premolar, acrescenta a resina no primeiro premolar e pede que o paciente oclua. E ele está aqui na frente com um guia, aqui tem 2 pontos de parada que são os caninos inferiores e nós temos um ponto de parada anterior que é o jig multifuncional. Quando o paciente fecha a oclusão, nós colocamos a resina e pede para o paciente ocluir e nesse momento é que nós fazemos a polimerização. Então, qual é o grande lance? É que todo esse acréscimo que nós vamos fazer nos dentes posteriores já vai ficar registrado na oclusal do superior. E com isso nós vamos ter o ajuste zero, praticamente zero, ao final do levantamento aqui, que normalmente a gente faz somente até o primeiro molar, o segundo premolar fica para um segundo tempo. E se for muito pequeno esse levantamento, esse segundo molar com o segundo molar superior vai fazer esse contato até mesmo por extrusão. Tá ok? Passa aí o próximo. Só para relembrar, né, o que a gente fala sobre o setor anterior, os dentes anteriores e inferiores, eles têm, né, baseado no canino, ele tem uma exposição de borda incisal com lado de repouso em torno de 2 milímetros. Os dentes superiores têm uma exposição de borda incisal de acordo com idade e sexo, de acordo com o gosto de cada paciente, de acordo com o volume e movimentação labial. Então a gente sempre trabalha iniciando a dimensão vertical por aqui, estabelecendo a parte estética, fonética e dimensão na região anterior, né, fazendo com que a gente consiga determinar um padrão de relacionamento através dessas exposições. Okay? Então só enfatizando aqui um caso de dentes naturais, sem desgaste, para vocês verem como funcionam. Para o paciente falar M, ele vai ter uma exposição de mais ou menos 2 milímetros de canino. Deixa um intervalo aqui de 10 milímetros entre um lado e outro, a boca fica sempre entreaberta, após pronunciar M por diversas vezes, vai haver esse relaxamento e vai haver essa exposição natural. A expansão natural vai acontecer isso, exposição 2 milímetros, os incisivos uma exposição em torno de 1 milímetro, essa é a diferença entre canino e incisivo inferior. O setor 3, né, é o setor inferior posterior, que a gente trabalha aí as curvas de compensação, SPI e Wilson, né, e basicamente a gente pode trabalhar de 2 formas. Lembrando que lá, quando a gente determinou os dentes anteriores, eu posso fazer um registro posterior dos 2 lados, o anterior já está com a estabilização de jig, faço um registro arco facial, mando para o laboratório, ele consegue fazer esse enceramento, né, baseado no canino que eu já tenho como referência, e aí ele constrói os dentes posteriores. Essa é uma placa de orientação que ele pode colocar e ir levantando os dentes até encostar na placa.
Ou então eu posso fazer isso de maneira direta em boca, né? Que é o que a gente mais tem feito, seja definitivo, seja provisório. Aqui o Protec tem essa plaquinha aqui, é super legal, pessoal. Levanta aqui o pilozinho sinceramente, até tocar na placa, vem o segundo, vai baixando, depois vai subindo. Essa placa tem que estar apoiada na ponta do canino e na cúspide do vestibular do segundo molar, se tiver. Se não, pode apoiar lá no triângulo retromolar, né? No triângulo retromolar. Não, na verdade, assim, como vai reconstruir, aqui vai ficar no ar. Porque aqui não tem. Então aí, a ideia é que esse canino, a ponta desse canino seja, a placa esteja paralela com a distal do segundo molar. Então, é aqui, né? Que esse aqui é o terceiro. Tá certo. Aí ele vai posicionar um cone aqui, e que esteja alinhado com a outra. De maneira que esteja alinhado com esse canino. Aí trava ele aqui um pouquinho, ó, segura a placa e depois vai encerando o restante. Então é bem tranquilo em relação a isso aí. E pode fazer também diretamente na boca, que tem aqui uns macetezinhos, enquanto aqui é X, aqui é menos 5 a 1 milímetro. Essa diferença, isso que varia de paciente. Paciente classe 2, ele costuma ter uma diferença maior no segundo pré. Tá? Mas é mais ou menos isso aqui. Então, o canino tem uma altura aqui menos 1 milímetro, ou menos meio milímetro. Esse aqui menos 1 milímetro com relação ao canino. E a cúspide vestibular do segundo premolar está na mesma altura da cúspide vestibular do primeiro molar. E a partir daí vai havendo novamente uma subida. Exatamente. Até chegar no mesmo nível aqui do canino, que é a cúspide vestibular do segundo molar, né, Alisson? Exato. E eu posso fazer isso aí com resina composta, direto na boca, seja ela definitiva, seja ela provisória, e estabilizar diretamente. Né? No primeiro momento a gente faz os dois lados, somente ponta de cúspide, e posso encaminhar isso para a ortodontia depois, posso trabalhar dentes aleatórios, depois que eu estabilizei, fazendo troca por provisório, se for o caso, posso fazendo resinas individuais, né, substituindo todo o perímetro, que é o que nós vamos mostrar para vocês aqui agora, que é uma técnica que a gente tem utilizado bastante, né, que a gente não usa o articulador para poder fazer, a gente já faz direto em boca, né, o articulador mais fiel aí que a gente tem, que é a própria boca, a própria articulação, a gente vai já engrenando essa oclusão. Então tá aí, ó, a gente pode utilizar isso de maneira direta, tanto definitiva quanto provisória, sobre amálgama, sobre resina antiga, sobre coroas metalocerâmicas, enfim, né? Só para promover um processo de estabilização. Essa é uma pergunta que sempre fala, né? Se eu posso fazer, mas como eu vou fazer em cima da cerâmica? Normal, você vai asperizar essa cerâmica, você vai usar um ácido fluorídrico e depois adesão normal. Certo? Até porque isso vai ser uma coisa provisória, porque depois você vai substituir essa coroa cerâmica antiga, que já está desgastada, você vai substituir por outra coroa. Antes por um provisório, lógico, por uma coroa provisória, já na altura correta. Aí sim, já na altura e anatomia correta. E com relação a amálgama, essas coisas, é a mesma coisa, porque depois você vai remover e substituir essas restaurações de amálgama por resina ou por arrays, ou o que seja. Mas nesse momento eu só tenho uma preocupação, é definir a dimensão vertical, seguir para esse engrenamento dental, que é a fase inicial do levantamento. E aqui é o seguinte, nessa fase, pessoal, veja só, isso depende muito. Se eu tenho aqui coroas, restaurações muito extensas e tudo mais, eu posso até fazer de forma provisória esse levantamento com resina. Aí não precisa ter muita preocupação com a anatomia, com essas coisas, porque depois vai ser tudo substituído. Mas eu também posso fazer já de forma direta e já valendo, já definitiva, com resina composta definitiva. Da mesma forma eu vou levantar primeiro as pontas do canino, depois premolar, segundo premolar, e o paciente vai fechando, e à medida que ele fecha, que essa resina ainda está, ela não foi polimerizada ainda, não foi dada a cura, então nesse momento que o paciente fecha, eu venho e polimerizo. Com isso eu consigo manter essa mesma altura que foi registrada aí entre o setor 1 e o setor 2. Isso é fantástico. No final você conclui esse levantamento sem ajuste, que o grande problema é quando você manda fazer de forma direta no laboratório, é a quantidade de ajuste que você vai ter, né? Mas aí outra pergunta muito comum, mas como você faz esse levantamento só das pontas das cúspides vestibulares
e faz sem isolamento absoluto? Claro, nessa fase agora, nessa fase inicial, é feito sem isolamento absoluto, só isolamento relativo. Por quê? Eu estou me preocupando apenas com ponta de cuspe de dente inferior. Depois, no segundo tempo, normalmente esse levantamento de um lado e do outro, a gente faz numa tarde, a gente executa isso aí. Até primeiro molar, dá para fazer tranquilo numa tarde. Então, no dia seguinte, você já pode marcar o seu paciente no dia seguinte, mais um meio período, aí você vai e executa as restaurações desse dente, se for para fazer de forma direta essas restaurações, você já executa no meio período, você já faz uma M arcada, os 2 premolares e o molar, ali já dá para fazer no mesmo período. Tá? Aí sim, nesse segundo momento, eu vou isolar todos esses dentes que foram levantados, as pontas de cúspides, vou fazer o isolamento absoluto, já está definida a altura, não preciso mais preocupar com isso. Aí sim eu vou fechar todo o perímetro oclusal do dente com resinas compostas, fazendo uma restauração e já devolvendo a anatomia dentária normal. Eu também tenho a oportunidade, nessa hora aqui, aí eu tenho a oportunidade de tirar qualquer falha. Eu fiz, ficou uma falha aqui, uma fenda, tudo bem. Naquele momento que eu já isolei toda essa arcada, ou essa M arcada aqui, eu vou jatear tudo isso novamente com óxido de alumínio, jateio, tatear geral, e posso remover qualquer falha que tenha ocorrido na sessão anterior. Então, basicamente é isso, né? E só fechando aqui, nós vamos mostrar isso aqui na prática para vocês, como a gente faz, né, esse levantamento com resina. Mas aí, a partir daí, nós vamos estabilizando, né? Deixa eu puxar um outro caso rapidinho aqui. Entrando no setor 4 ou só mostra mais um setor 3 aí? Não, vamos voltar lá no caso que a gente demonstrou na aula passada. Ó, então tá no ponto aqui, ó. Comenta olha só, pensa bem aqui, meus amigos, olha aqui. Eu já fiz o canino, seja de forma provisória ou definitiva, já está feita a ponta do canino, já está definida a altura, ele já está em contato com o canino superior, já está estabilizado, e isso aqui tudo está registrado aqui no GIG anterior, que é esse GIG multifuncional. A partir daí, cara, é só seguir a etapa mesmo, porque já está ganha. Quando você chega nesse momento aqui, você chega no opa, agora eu estou sentindo daqui para frente vai ser tudo, tá tudo tranquilo, né? Aí você começa, lá vem premolar, segundo premolar, primeiro molar. Esse molar aqui é aquele molar que tinha um problema periodontal, né? Crônico, que não conseguia resolver, né? Até que foi estabilizada a mordida, 30 dias depois o paciente já não tinha mais nenhum sintoma desse dente. Pode tocar. E aí, depois que você está estabilizado aqui, agora a gente tem algumas situações. Eu tenho o setor 3 e o setor 4, né? E tem um espaço entre eles. E aí, a gente precisa decidir em qual setor acrescentar, em qual setor remover ou em qual setor movimentar. Essas são as 3 decisões básicas que a gente precisa entender. Já te adianto que na maioria das vezes esse setor 4 ele tem uma extrusão muito maior do que o setor 3 e na maioria das vezes a gente vai ter que aumentar no setor 3 e não fazer nada no superior, não fazer nada que eu digo em relação a levantar ou diminuir. Isso. Né? Às vezes tem que trocar restaurações antigas, às vezes melhorar a ponta de cuspe. Ponta de cuspe vestibulares que depois da perda da ponta de canino, começa a ficar tudo, digamos assim, começa a haver um corte generalizado nas pontas de cuspe. Tanto em um aplainamento, tanto custos inferiores quanto custos superiores. Então, na maioria das vezes, nos dentes superiores, se forem rígidos, se tiverem restaurações antigas, precisando substituí-las, nós vamos intervir apenas nas pontas de cuspe vestibulares, que não são cuspe de suporte, né? E isso tudo, como o Alisson falou, se deve a uma extrusão compensatória. Então, essa extrusão compensatória na arcada superior, ela é mais evidente, ela acontece com mais frequência e num grau maior. E às vezes também há necessidade no dente superior de você fazer justamente o contrário, de você fazer uma anatomização desse dente, porque às vezes ocorreu uma extrusão. Nós temos, é muito comum você ter um primeiro molar inferior que já foi restaurado, e cada vez o dentista vai deixando mais baixo, que é para não quebrar, e o dente superior vai destruindo. De tal forma, quando você chega nessa situação, você precisa alinhar o plano oclusal superior para poder corrigir isso aí. Ou seja, tem que intervir, tem que cortar
O que não chega a ser um problema é que a maioria desses dentes também são restaurados, restaurações antigas, profundas, e você não consegue nem chegar na área da restauração. Então, o fato de ter que fazer esse alinhamento, que eu chamo de anatomização do dente que está destruído, não necessariamente nós temos que fazer tratamento endodôntico, pessoal, eu vou ter que fazer canal. Não necessariamente. Você vai fazer isso aí, vai proteger essa dentina, fazer um selamento, por mim, fazer um selamento e pronto, nada mais. Então aqui agora eu me deparo com essa situação, né? E aí eu falo, será que isso é para mim? Será que eu consigo fazer uma reabilitação? Vocês estão vendo que é muito fácil. Eu sou iniciante, eu sou recém-formado. Se você assistir essas 8 aulas da maratona, você já consegue ter uma visão diferente. Treine enceramento, treine resina, treine anatomia. É básico. É só isso que você precisa fazer. E aí você vai fazer reconstruções de dente. Olha só. Então aqui, ó, nós mostramos para vocês que se a gente traçar aqui uma linha, tem o canino. Se a gente traçar uma linha 0,5 milímetros abaixo dessa linha da ponta do canino está o meu pré-molar. Então eu vou subir uma ponta de cúspide aqui, não vou polimerizar, eu vejo o posicionamento dela, né, no que diz respeito ao direcionamento da cúspide. Isso é importante também. Direciona para o lugar adequado, ela tem que tocar onde? Na crista, né? Mesial, então você já direciona a ponta da cúspide para lá. Então ele vai fechar, se ele tiver alto, mais alto do que meio milímetro, às vezes ele vai tocar lá em cima e vai amassar aqui, ó. Então você refaz, né? Mordeu, bate. Ok, pede para ela fechar, fechado você polimeriza. E aí depois você vai ver que eu já tenho contato aqui, eu já tenho um contato aqui no jig e eu já criei o meu primeiro contato aqui nessa região de pré-molar. E assim por diante, ó. O segundo pré-molar, traçando uma linha, ele é 1 milímetro menor do que o canino, e aí você sobe, sem polimerizar, direciona a ponta da cúspide, pede para o paciente morder, fotoativa, fotopolimeriza. Então, você vai criando, né, uma construção dessa curva e estabilizando a oclusão do paciente. Eu posso fazer, por exemplo, numa sessão, eu posso fazer canino, primeiro pré, segundo pré e primeiro molar. Uma tarde de cada lado. Perfeito. E aí depois eu venho substituindo dente a dente porque a oclusão já está estável. E aí eu vou marcando. Mas sempre tem que ter o cuidado, sempre conferindo. Fez aqui o primeiro pré, pede para o paciente oclua, checa se realmente está encaixado aqui no jig, confere, porque às vezes o paciente tem uma tendência a querer sempre desviar para o lado que você está trabalhando. Cuidado com isso aí, que às vezes pode te enganar. Então, ele às vezes sai do encaixe aqui do jig, então fique sempre acompanhando isso aí. Se tiver esse cuidado, até o final, ajuste é 0. E aí nós vamos construindo, ó. Olha que beleza esse encaixe, vai e volta, olha aí que maravilha. Você já vê que a coisa está diferente. Parece difícil no primeiro momento, mas quando você começa a fazer, né, e a coisa vai engrenando, você fala, poxa, que coisa bacana, que coisa legal. Né? Você vai conseguindo estabilizar o paciente ali, ele já vai tendo um conforto imediato. Então, olha só. E quando vai fazer o molar, pessoal, sempre trabalha cúspide por cúspide, fica melhor para você conseguir construir uma anatomia bacana, tá vendo? Se faz tudo junto, vira uma maçaroca, é difícil. Faz primeiro a cúspide meso vestibular, depois a segunda, que você consegue naturalmente uma anatomia já natural, uma anatomia bacana, anatomia ideal, né? Então, ó, só para pontuar aqui para vocês, como que a gente tem feito atualmente? Primeira sessão, né, de tratamento já. Tá. Primeira sessão de tratamento. O que eu faço? TENS mais registros. Que aqui seria o jig, né? Mais os caninos. E se for o caso de encaminhar, registros posteriores. Registros posteriores, é. Aí isso aqui para fazer direto. Se for
Se for indireto, né, a gente faz registros posteriores, mais arco e encaminha para o laboratório. Beleza, manda o paciente vai embora e ele volta para a segunda sessão. Só lembrando, se eu já tenho intenção de fazer isso aqui já tenho intenção de fazer isso aqui com resina composta, eu posso fazer esses caninos sem condicionamento, guardo esse canino na sessão que vem, se ele estiver bem feito, eu posso colar ele, cimentar ele, uma restauração direta e indireta. Já fez na cor adequada, já fez usando a resina correta, pode usar com uma forma direta e indireta. Você é a técnica do professor Newton Fal. Exatamente. E aí na segunda sessão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer então essa cimentação desses caninos, né? O jig sempre está aí, você vai seguir ele até o final para poder fazer as conferências. Aí eu faço primeiro, segundo e primeiro pré, segundo pré e primeiro molar dos dois lados, pontas de cúspide. Vestibulares. Segunda sessão. E agora? Agora eu já estou com o jogo ganho. Isso se eu for fazer, né, já de maneira provisória para encaminhar para um ortodontista, por exemplo, ou de maneira provisória para eu ir construindo depois passo a passo, ir substituindo isso para ficar mais fácil, para eu não precisar mandar para o laboratório e não ter essa condição ideal de transferência do articulador para a boca e tudo mais. E depois, né, nas sessões subsequentes, eu posso agora fazer dente a dente, né, porque já está estabilizado. Se você quiser mandar para o laboratório, depois que fez essa etapa aqui, fez provisoriamente, envia para o laboratório, já que você eu não quero fazer o provisório diretamente na boca. A maioria das vezes eu faço na boca, direto. Os provisórios, quando é caso de reabilitação que envolve coroas totais, que eu quero me referir. Então você já envia para o laboratório, ele já faz o preparo, faz o seu provisório e manda. E você já está com a altura definida. Isso que é importante. Então você pode intercalando, você pode fazer começa lá pelo molar, do provisório do molar, faz o preparo daquele dente, o provisório que foi feito no laboratório, você vai preparar o dente, o provisório vem novo, você coloca em posição e pede simplesmente que o paciente feche a boca. E ele vai fechar a boca em posição com acrílico ainda não polimerizado, né? Totalmente polimerizado, e pede para o paciente ocluir. Quando ele oclui, o provisório já vai ficar na posição correta. Esse que é o lance, de você não precisar ficar fazendo ajustes depois. E não sair da posição que foi planejada desde o início, né, Alisson? Exatamente. E aí eu vou tendo essas condições. Posso fazer isso também sem condicionamento, destaco e depois cimento. Dou acabamento fora, depois se quiser, como fez aqui, fizemos. Isso aqui foi do outro lado. Resolvemos, em vez de fazer diretamente na boca, fizemos de forma direta e indireta. Fez na boca, soltou, deu acabamento e fez uma cimentação normal, com isolamento normal. Isolou e fez a cimentação. Aqui, ó, do outro lado, ó. Esse aqui solto, destacou, deu acabamento e cimentou depois, ó. Na verdade, ele foi o segundo pré aquele. Ele é o segundo que foi cimentado. E esse aqui nós invertemos. Esse aqui só foi para invertido. Mostrar, né? Nós fizemos o segundo pré, cimentou, depois veio e fez o outro. Continua na técnica direta normalmente. Vem só mostrando que é possível você usar a técnica direta e indireta tranquilo. Beleza. E aí nós chegamos a essa situação. Eu não consigo fazer isso. Eu sou implantodontista. Mas você sabe fazer resina? De vez em quando você faz resina no seu consultório? Você sabe anatomia dental? Então pronto, não tem dificuldade aqui. É só treinamento. Olha aí, chegou nessa situação. Você é um clínico geral? Você faz resina no seu consultório. É só treinamento. Você trabalha com dentística e prótese? Só treinamento. É mudança, né, do pensamento. É uma visão diferente para que você possa estabilizar o sistema e caminhar do início até o final de maneira mais prática, de maneira mais precisa. Então nós chegamos a essa situação, agora eu posso fazer dente a dente, eu posso vir nesse molar, troco a restauração, levanto, posso mandar para o laboratório para fazer um provisório, posso fazer provisório direto, se for o caso, né? Mas o jogo já está ganho aí. Ó.
Região anterior, resolvi fazer resina nesses incisivos inferiores, tudo bem, pode fazer. Eu resolvi fazer no superior cerâmica, é uma opção. Exato. E aí a gente vai trocando agora, né, sem pressa, de acordo com a agenda de vocês. O ideal é você marcar um tempo maior para você fazer o máximo de dentes que você conseguir numa sessão só. Mas basicamente é isso aí. Fazendo as restaurações prontas. Então observe aqui, pessoal, nesse momento eu já não tenho, ó, volta outro slide, tá? Só para ver. Aqui, ó. Aqui eu vejo que a preocupação de muitos colegas é aquela, poxa, mas isso aqui você fez sem isolamento, mas depois que eu isolo, eu já tirei tudo isso aqui vira um corpo só. Essa resina que tinha aqui em ponta de cuspe, somente na vestibular, tá vendo? Ó? Eu vim construir a crista marginal mesial aqui, ó, as interproximais, a distal, e depois virou um corpo só. Então isso aqui não, fica muito bacana. Pergunta se fratura. Não fratura. Acabamento final, disco, essas pontas para acabamento são fantásticas, da J. E olha só, não se perdeu, né, o ponto de contato entre as cúspides com a fossa superior em momento nenhum. Né? Você tem um ajuste mais fácil, mais preciso, tem o gig anterior para te dar o parâmetro, né, de qual dente está tocando. Para você não fugir daquilo que foi planejado. O gig depois serve até o final para você conferir. Exatamente. E restaurações prontas? Olha lá, não foi feito superior ainda, né? Mas depois vai ser substituído. E aí o resultado pronto, final, Aqui mostrando as mudanças que ocorrem. O sorriso não tem aqui, né? Mostra as mudanças que ocorreram na face da paciente, só com o levantamento da mordida. Por isso que antes de fazer a orofacial, pessoal, de fazer qualquer preenchimento, qualquer coisa, primeiro o ideal é que você reabilite o paciente, que muitas vezes você não precisa. Olha aqui, o tanto que esse terço inferior foi alterado. Olha isso aqui, essa aqui é uma máscara que está no livro do professor Altamiro Flávio. Então você usa a mesma máscara, a mesma medida, a fotografia o mais próximo possível da anterior e verifica que aqui tem uma folga aqui de, sei lá, 0,5 milímetros, olha aqui, e aqui já encaixou totalmente dentro. Então você realmente promove alterações na face. E alterações interessantes, você normalmente deixa o paciente mais dórico, o que é o desejo das pessoas. Bom, esse curso é um curso com um diferencial muito grande. Eu tenho certeza que vai fazer grande diferença na minha carreira, porque é o que a gente tem visto muito hoje de pacientes chegando no consultório com uma necessidade muito grande que vai além da odontologia. Então a gente tem que ter essa visão para poder enxergar o paciente além da boca. E eu tenho certeza que com esse curso eu vou conseguir isso. Em relação ao curso online, foi excelente, uma entrega de material muito grande, de uma forma muito didática. Então já deu para adquirir muito conhecimento com o curso online e agora a gente vai só sedimentar agora com a parte prática. Bom, o que eu espero com a residência é realmente me destacar no mercado. É o que eu realmente gosto de fazer, reabilitação oral. Então, eu espero conseguir ter um diferencial, né? Conseguir entregar um tratamento melhor, mais completo, mais abrangente para o meu paciente. E eu espero que no final do curso eu me sinta 100% capacitada para poder fazer isso. Meu nome é Paula, eu sou dentista em Uberlândia. E eu já sou formada há 15 anos e eu atuo na área de prótese e de dentística. E agora eu vou dizer para vocês o seguinte, vai acontecer muita coisa legal ainda vai ser liberado bastante conteúdo. Vamos mostrar um caso clínico complexo, agora um caso complexo, feito todo com cerâmica, para mostrar para vocês que é possível usar a técnica, usar o método, tanto para casos simples como para casos complexos, tanto para resina composta como para cerâmica, ou para as duas coisas juntas. Ok? Gostaria de dizer que
Vamos falar hoje um pouco, né, o Sérgio já disse, de um caso complexo executando cerâmicas, mostrar que a visão ela não só foca na cavidade oral, mas é um complexo, né, uma interdisciplinarização de profissionais. Você precisa se conectar, você precisa mudar, né, a sua visão para que você possa realmente ser um reabilitador de sucesso. Para quem é esse curso, essa maratona? Para quem pode fazer isso? Eu sou recém-formado. Como eu já disse, você precisa entender o método e saber fazer dente. Você precisa saber reconstruir dente. Você precisa saber fazer anatomia. Basicamente isso você vai conseguir então reabilitar os seus pacientes e muito mais do que isso. Se eu não quero colocar a mão na massa, eu posso diagnosticar, planejar e encaminhar para a minha equipe de trabalho. Então, nós vimos nas outras aulas tudo isso, falando sobre diagnóstico, falando sobre planejamento, falando sobre a aliança com esses profissionais, essa importância de fazer um diagnóstico diferencial desses multifatores, falando sobre relação central, dimensão vertical, como que a gente trabalha setor 1, 2, 3 e 4, usando resinas. Agora nós vamos falar usando cerâmica. Sempre, pessoal, é a mesma coisa, a sequência é a mesma, independente da complexidade do caso, seja ela mais simples, seja ela mais complexa, a gente faz sempre da mesma forma. Então não existe caso complexo para você mais, existe um caso que às vezes dá um pouco mais de trabalho por ser mais extenso. O caso complexo, o caso mais complexo, ele exige um pouco mais de dedicação na hora do planejamento, né, Alisson? Exato. Inclusive envolvendo outras especialidades. Isso é fundamental que você faça um diagnóstico correto e nesse planejamento você consiga decidir qual vai ser o rumo tomado naquele momento. Então é isso aí, vamos voltar aqui para o nosso último caso, né? Falando agora sobre uma reabilitação extensa de cerâmicas. Vocês vão ver que a sequência é sempre a mesma. Quais são os multifatores que estão levando a essa perda de estrutura dental? Se conecte com profissionais, por exemplo, para saber como está o sono desse paciente. A gente avalia uma perda de estrutura dental importante, né? Um desgaste acentuado, provavelmente por bruxismo, por ranger de dentes, né? O que levou a isso? Ele usa algum medicamento, ele tem doença do refluxo gastroesofágico, é uma condição idiopática, né, do sistema nervoso central. Então, eu preciso entender, eu preciso fazer alguns exames que a gente não está acostumado a fazer para mostrar para esse cliente, olha, o seu desgaste muito provavelmente tem essa condição, eu não consigo tratar o seu bruxismo, eu vou fazer um manejo dele. Como assim? Eu vou recuperar toda a estrutura perdida, através desse bruxismo você teve uma oclusão que está em colapso, que está doente, nós precisamos recuperar tudo isso e eu vou fazer depois um processo de proteção e orientação para que você mantenha essa reabilitação a longo prazo, mas o seu bruxismo eu não tenho como tratar, eu tenho como manejar, eu tenho como controlar, tá? Então eu preciso fazer uma educação cognitiva com o nosso paciente para que ele entenda que tudo isso aqui está inserido aqui e não foi causado aqui, né? Então eu preciso mostrar isso para ele, porque senão amanhã ele fratura uma borda da cerâmica porque ele não está usando a placa e aí ele vai falar que a sua cerâmica não é resistente, você falou que ela é resistente. Então entra aí num jogo aí de quem está certo, quem está errado, isso é muito ruim, né? Então se eu mostro tudo isso dentro de um diagnóstico e faço um planejamento assertivo, nós vamos ter aí muito provavelmente uma reabilitação oral de sucesso e longeva. E esse paciente aí, nesse caso aqui, tem todas as especialidades possíveis, entendeu? Problemas gástricos, problemas de bruxismo, problemas de implantes, problemas de tratamento ortodôntico, problemas de periodontista. Aí é uma verdadeira equipe para poder tratar esse paciente. Exatamente. Então, paciente sorrindo, né? Um pouco com vergonha de sorrir. Esse caso aqui é o paciente que está ainda tímido para sorrir. Você no final ele sorri muito mais à vontade. Lábio colapsado, né? Lábio colapsado, né? Não mostra o total do vermelhão do lábio. Normalmente, quando o paciente tem problemas muito sérios de estética,
ele tende a sorrir de forma mais tímida, ele cria hábitos parafuncionais, o hábito de puxar o lábio para um lado para esconder aquele lado que ele acha que não é tão bom. Passivo. Isso acontece. E depois que ele volta à normalidade, que ele passa a se sentir à vontade, a maioria das vezes aparecem esses problemas. Aí ele escancara, né? Escancara mesmo. Então aqui foi promovido o enxerto prévio, né, e tal, mas olha só a condição palatina desses dentes, né? Um desgaste, quando a gente vê um desgaste mais amplo, uma superfície mais lisa, a gente começa a correlacionar isso com problemas de refluxo, né? Problemas gástricos, de ácido que estão refluindo para a cavidade oral e ficam em contato com essas estruturas e promovem esses desgastes, né? Desgastes vestibulares também podem estar relacionados a condições ácidas, né, que o paciente pode também ingerir. Enfim, tem uma série aí de fatores que podem estar incidindo e fazendo com que essa estrutura esteja sendo perdida, né, esteja sendo destruída e o sistema esteja entrando em colapso. Caso como esse, o fundamental é o planejamento. Se você perdeu, se você dedicou um pouco mais de tempo no planejamento desse caso, você vai ter sucesso. Porque depois é só executar as etapas, né? Então ele vai, eu tenho que fazer endodontia, o que eu vou fazer primeiro, vamos começar por aqui, montar em articulador, definir a situação, ver espaço e tal. Então o planejamento ele é fundamental. Então como é que é aquela frase que você falou ontem? Quem falha no planejamento está planejando falhar, é isso? Então aqui não pode ter falha no planejamento, pessoal, porque esse paciente é um paciente que já passou por um calvário, ele já vem de uma situação que a vida inteira ele passou por dentistas e mais dentistas, e cada um restaurava do jeito que estava. Ia lá, fazia uma resina, outro fazia uma coroa lá embaixo, aí foi criando um tobogã na arcada inferior, aquela loucura, até que ele chegou em colapso total. Olha a situação desses dentes anteriores. E aqui cabe Aí um agravado detalhe. por problemas refluxo e outras coisas mais. Né? Aqui cabe até um detalhe. Esse implante que foi feito aqui, ó, nessa condição, por mais bem feito que seja, por melhor que seja a sua estrutura, com um sistema em colapso como esse aqui, ele tem uma grande chance de não se integrar, por conta de todo esse colapso oclusal. Então, se eu faço uma estabilização prévia desse sistema para que o paciente passe por uma cirurgia de implante depois, eu tenho uma segurança maior em relação à cicatrização desse implante. Ele não vai sofrer uma tensão aí, com possibilidades de perda, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Olha só a situação desses dentes inferiores, desgastes generalizados, né? Diagonal, né? Esse lado aqui, esse canino tem um pouco mais de estrutura do que esse, no diagonal. E aqui já está vendo a polpa calcificada naqueles incisivos inferiores, você viu, né? Então, ó, qual é a sequência? Sempre a mesma, caninos inferiores, lábio em repouso, avalia palatina dos superiores, se tiver com desgaste reconstrói, usa o TENS primeiro, com o GIG, desprograma, encaixou os caninos, agora eu faço um GIG anterior, estabilizo e vou trabalhar todos os outros dentes. Casos iguais a esse aqui, pessoal, eu tenho que entender o seguinte, eu não posso fazer isso aqui, levar horas e horas fazendo uma resina, porque na realidade isso aqui tudo vai ser provisório, totalmente provisório. Tudo que eu fizer aqui eu vou ter que desfazer depois. Então não preciso preocupar em resina bonitinha, com cores adequadas, não me preocupo com isso não. Tá? O objetivo aqui é você restabelecer a dimensão vertical ou aumentar essa dimensão vertical de tal forma que crie espaço para trabalho e para fazer o alinhamento dos planos oclusais e as curvas de compensação. É isso aí. Olha só, imagina esse canino aqui, ó. É nítido que ele perdeu a ponta só, então vai lá e reconstrói. Olha aí. Puf, olha lá. Que coisa linda, olha aí. Perdeu a ponta? Vou lá e reconstruo. Olha lá, expondo 2 milímetros, simplesmente pela recuperação da ponta. Agora o outro é só alinhar o preço. Eu pega uma espátula reta, coloca, qualifica em um lugar alinhado, beleza. Porque muitas vezes a gente se confunde aqui, viu? Você fica preocupado com... Às vezes o dente tem uma retração e você quer fazer do tamanho do outro e fica desalinhado. Então, esquece o que tem para baixo, coloca o lábio em posição, alinha, não, isso aqui eu fiz, ficou um pouquinho mais alto, vai, alinha direitinho de novo e tal, e isso aí. E o próximo passo é avaliar a palatina, né? Tem desgaste? Reconstrói. Não tem? E esse aqui, no caso, tinha desgaste, nós tínhamos que reconstruir, nem que seja de forma provisória também. Eu reconstituo aqui provisoriamente, seja estabilizo, depois termino todo, depois eu venho e faço a restauração adequada, o que tinha que fazer ali. Exato. Então, olha lá.
E aí depois, encaixados os caninos, determinou a dimensão, já usamos o TENS antes, fizemos um registro multifuncional aqui, trava aqui na frente, pronto. O jogo está ganho. E agora, o que eu quero fazer? Encaminhar para o laboratório? Perfeito. Coloco 2 registros posteriores com silicone para registro, ou Duralay, ou Pattern, monto com arco facial, mando para o laboratório, ele faz o enceramento. Não, quero caminhar agora com resina composta para estabilização provisória. Perfeito, vai levantando de acordo com o que a gente falou. Olha lá. Aqui, ó, volta esse outro slide, por favor. Então, nesse momento aqui também, eu já posso fazer um alinhamento de pronoposal. Nesse caso aqui, eu já comecei, porque estava tão destruído esse dente, que eu já fiz, ó, marquei aqui com a canetinha onde eu teria que cortar, né? Passa o próximo. Porque eu já vou diminuindo, olha aqui a diferença, onde é que esse dente está lá embaixo. Olha a diferença aqui do primeiro premolar para o segundo premolar. Então, era um verdadeiro tobogã. Aqui eu já dei uma alinhada. É lógico que tem perda que perda óssea grande, ó. Então o problema dele está para baixo aqui. Eu não posso me iludir com isso aqui. Ah, vai ficar longo? Não tem problema. Eu tenho que pensar aqui, o alinhamento do plano oclusal. Depois pode, se for implante, pode trabalhar com gengiva artificial, se for implante. Como os implantes estão colados no outro, não tem jeito de fazer. São 2 implantes coladinhos no outro, não tinha como fazer gengiva artificial aí, porque é colado o implante. Então, mas é coisa que não mostra depois. No final a gente vai ver como é que ficou. Olha lá, então de um lado reconstruir, faz a mesma coisa no outro. Olha. Só que tem um detalhe, pessoal, olha aqui. Normalmente, olha, volta lá, volta anterior. Isso. Normalmente a gente faz o seguinte, levanta esse lado, levanta aqui e aqui a gente só deixa até canino. Só que aqui era muito grande o desgaste, então o paciente não dá para liberar o paciente naquele momento daquela forma. Então rapidamente aqui, gente, com uma matriz de poliéster, coloca aí, você consegue reconstruir esses dentes aqui de uma forma muito rápida. Quando você faz aqui em 1 hora, você faz todos esses 4 dentes. Hoje existe também alguns dispositivos que podem te ajudar bastante. Tem um dispositivo da Ultradent chamado Uvinir, que ele já é a forminha dos dentes, que você mede aqui, ó, coloca a resina lá nessa forminha transparente, leva em poluição e polimeriza. Ele já fica o tamanho, você não perde tempo. Para fazer de maneira provisória funciona muito bem. Mas ó, o cara sai daquela situação e já sai assim, é outra. Aí nesse dia você já ganha o paciente aqui. Porque ele já passou por diversos dentistas, já veio de uma situação de colapso total. Ele já sai dessa maneira aqui do consultório e diz, cara, esse cara é diferente, esse cara é foda. Desculpa aí. E agora, né, já com todos os provisórios feitos, aí você vai trocando depois. Sim, aí você vai trabalhar no ritmo que você quiser. Você vai trocando ali, ó, tá tudo com resinoma ali por cima, não tem problema. Você vai falar, vou fazer aquele provisório desse premolar, nessa sessão de 1 hora ou 2 horas. Vai executar esses 2 provisórios, já na nova altura. Depois passa para cá, beleza. Isso aqui você deixa só pro final, porque isso aqui vai ser feito facetas depois, esses dentes aqui vão ser feitos facetas. Então só no final eu vou fazer isso aqui. A última coisa que eu vou fazer, faz os provisórios superiores, preparados os dentes. Aí a sequência depois de moldagem, eu quero fazer anterior primeiro, eu quero fazer posterior, depende, porque já está estabilizado. Pessoal, na nossa forma de trabalhar, a gente não faz tratamento prévio, tratamento endodôntico prévio. Vou fazer tratamento endodôntico porque está muito próximo da polpa, a gente restaura o dente e depois se prepara. Ninguém faz tratamento preventivo. Primeiro você faz isso aqui. Isso aqui são dentes já, aquele desgaste, apesar de ser enorme, mas já são bastante antigos e a dentina já está totalmente esclerosada, a polpa já está naturalmente protegida. Então não se preocupe, evite fazer tratamento endodôntico sem necessidade. E aqui chegando no resultado final, né? Exato. Da situação que o paciente se encontrava, como ele se encontra nesse momento, aqui no final, na primeira sessão pós-instalação, checando as guias exclusivas do paciente. Fundamental, viu, pessoal? Fundamental. Estabilizou? Beleza. Devolveu guias exclusivas anteriores e laterais? Acabou. Não tem muito mistério, não se preocupe, não sofra muito não. Se você fizer, nessa parte de oclusão, se você fizer o básico, fizer bem feito, você vai ter sucesso na sua reabilitação. Exatamente. Então, só mostrando para vocês que sempre você vai executar da mesma forma, na mesma sequência,
né, seguindo os mesmos passos. Ah, mas eu não consigo fazer. Você consegue fazer um preparo de coroa total? Consigo. Preparar, moldar e fazer um provisório? Consigo. Então você vai conseguir executar uma reabilitação. Você consegue fazer uma resina composta MOD? Consigo. Então você vai conseguir fazer uma reabilitação. Por quê? Porque o conceito é importante e é sempre o mesmo. Se você pega o conceito, o método e traz para a sua rotina, você vai conseguir visualizar melhor, você vai enxergar melhor, não vai fazer mais dentes isolados, porque mais de 70% dos seus pacientes precisam fazer reabilitação. Você vai conseguir vender melhor esse tratamento, o paciente vai ter uma confiança, ele vai aceitar mais esse tratamento, ele vai trazer outros pacientes para você, você vai ter uma mudança no seu padrão de trabalho, agende sua rotina, aumente o tempo, né, de trabalho para esses pacientes, você vai ganhar até mais, né? Você vai ficar com o paciente mais tempo, mas você vai ganhar até mais. Ah, eu faço uma restauração hoje, outra amanhã, 2 hoje, 3 amanhã, você pega uma reabilitação, consegue estruturar o processo da reabilitação, cada vez mais vai aparecendo para você fazer, porque você vai enxergar melhor agora, e isso vai se tornando rotina no seu consultório. Eu só tenho uma dica para deixar lá, é o seguinte: não deixe chegar nesse estágio. Isso aqui não é um estágio que ninguém deseja, isso aqui é um colapso total. Cada vez mais nós temos pacientes jovens que eu falo com 19 anos, com 20 anos, com problemas de perda de estrutura dental. Então, você tem que intervir antes que o caso se torne grave, antes que ele já destrua todas as guias, destrua todas as pontas de canino, de molares, de pré-molares e molares, que venham as arbitrações. Então, tem que intervir antes, porque antes você pode fazer totalmente com resinas compostas, com procedimentos simples, com pequenas porções de resina, você reabilita, você reposiciona o paciente e faz porque reabilitar não é só o fato de fazer casos complexos. Às vezes a pessoa imagina reabilitar é fazer boca inteira, casos complexos. Não, reabilitar é você devolver a normalidade, você voltar ao que deveria ser, voltar ao que era antes. Tá? Isso dá para fazer tranquilamente com resinas compostas, com um procedimento minimamente invasivo, que é altamente conservador, principalmente você pensando que é um paciente jovem e que aquele paciente poderia ser seu filho. Exatamente. Então, assim, se você for pensar, esse é um curso, né, para todos os dentistas. Se você assistir todas essas aulas da mentoria, sua visão já vai abrir muito. Nós entregamos muita coisa bacana aqui para vocês. Eu gostaria de falar que nós fizemos aqui com muito carinho e que estamos passando tudo que a gente pode para vocês. Alguma coisa que ficou realmente um detalhe para você assistir com mais tranquilidade, você vai realmente precisar encontrar lá no curso, tá? Mas foi tudo com muito carinho. Seja um reabilitador oral de sucesso, mude sua visão. Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado bastante dessas aulas aí. Até mais. Valeu! Valeu! É isso aí, pessoal.